Um bom conhecimento da Escritura é sempre fundamental para uma boa vivência cristã, seja qual for a matriz dessa vivência. Então podemos dizer que, de certa maneira, a Escritura funciona como a lei básica deste grande edifício que é o cristianismo. Então tudo quanto o cristianismo faz deve estar radicado na Escritura. A Bíblia, de facto, é acima de tudo uma mensagem. E nesse sentido, para se conhecer essa mensagem é preciso traduzir a Bíblia. Mas para além de traduzir, é preciso que ela esteja também acessível numa linguagem que as pessoas falam. E sendo a língua um corpo vivo, um corpo dinâmico, eu penso que é também importante que as traduções da Bíblia, sem naturalmente traírem o seu conteúdo e traírem, digamos, a mensagem essencial que está contida nas línguas originais, deve-se ir adaptando às diferentes formas de falar, mesmo dentro de uma determinada língua. Lutero era um frade católico e recorrem à leitura direta da Bíblia, digamos, e à inspiração direta da Bíblia, e isso teve efeitos enormes na civilização europeia, na cultura europeia, desde logo na Alemanha, de onde ele era natural e onde viveu e onde ensinou, era professor universitário, mas depois expandiu-se por toda a Europa. Portanto, Lutero é uma figura central, digamos, da história espiritual da Europa. Sem a leitura da Bíblia, nós não chegaríamos a alguns fundamentos daquilo que é a própria fé, o primado da Bíblia como regra de fé, antes de mais, e eu penso que no próprio processo da reforma, aquilo que os primeiros reformadores, e em primeiro lugar, até porque estamos no enquadramento dos 500 anos de Lutero, nos ensinaram, é que a Bíblia diz que nós não necessitamos de um outro intermediário, quer humano, quer não humano, que não seja Jesus Cristo. E nós, essas verdades fundamentais que a Reforma nos ensinou estão, de facto, constantes na Bíblia. E, de facto, a Bíblia, a partir do momento em que se iniciou a Reforma, chegando às pessoas na sua língua materna, naquilo que é a linguagem corrente em cada um deles, permitiu que as pessoas pudessem compreender, de facto, aquilo que ela diz e, mais importante ainda, as pérolas de libertação e de verdade que ela própria contém. A Sociedade Bíblica tem assumido como missão não só fazer chegar a Bíblia às pessoas, como também trazer as pessoas à Bíblia. Ou seja, a nossa intenção é também que as pessoas não só conheçam o conteúdo bíblico, mas também o possam aplicar e também o possam tornar relevante para a vida de outras pessoas. E nesse sentido, a missão da Sociedade Bíblica vai muito para além da simples distribuição do texto, não é? Procura também, através de muitos recursos diferentes, nomeadamente através do que é chamado o seu programa de animação bíblica e cultural, mostrar a toda a sociedade portuguesa que não está muito habituada e muito exposta digamos, ao texto bíblico enquanto tal, sem nenhum tipo de mediações, mostrar-lhe o que é, efetivamente, a mensagem bíblica e de que forma ela pode ser relevante nas mais diferentes áreas da vida. Não só, digamos, na vertente estritamente espiritual, mas também numa dimensão cultural, numa dimensão até social, numa dimensão que vai, por exemplo, para as questões que têm relação com a saúde e o bem-estar. Portanto, de facto, esta mensagem abrange todas as áreas da vida e, nesse sentido, esta mensagem em particular também deve ser transmitida às pessoas.